São grega Septuaginta, então há uma primazia do hebraico. Então nós temos uma contradição absoluta. Yehoshua, a Torá viva e o critério final, versus a narrativa de Paulo. Agora chegamos ao ponto mais crítico desta análise, e para muitos, mais perturbador ainda. Se Yehoshua era a Torá viva e se sua palavra era inegável, então a história de Paulo na estrada de Damasco se torna uma contradição absurda e absoluta, de forma inquestionável e inconciliável com a própria natureza e missão do rabino judeu e mestre. E Yehoshua além mestre Yehoshua, né? Porque essa narrativa de Paulo, além de ser questionável, ela se torna obsoleta e desnecessária. Nós vamos mostrar logo abaixo, evidenciando logo a seguir, evidenciando o impostor querendo pegar carona no mestre judeu Yehoshua, porém negando-lhe o seu evangelho único e eterno e permanente. Isso que se chama anunciar outro evangelho. Pensemos com clareza. Yehoshua tinha sido crucificado, ressuscitou. Após sua ressurreição, apareceu para todo mundo que tinha que aparecer. Ele não apareceu apenas para um grupo seleto, nem para uma pessoa individualmente. As Escrituras registram aparições detalhadas para Maria Madalena, João 20, de 11 a 18, para os discípulos no cenáculo. João 20, 19 a 23. Para Tomé, João 20, 24 a 29. Mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares de sua ressurreição, como o próprio Paulo, ironicamente, atesta em 1 Coríntios 15, 6. Abre aspas. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Vivia no tempo de Paulo. Ele comeu com eles. Lucas 24, 41. E Yehoshua conviveu com eles por 40 dias após a ressurreição, em Atos de 1 a 3. E finalmente subiu aos céus diante de seus olhos, na presença de dezenas de testemunhas. Atos 1, 9 a 11. Então, todo o testemunho de Yehoshua, seja em sua vida ou após a sua ressurreição e assunção, foi dado de forma plena e absoluta, com testemunhas verificáveis públicas, seguindo o rigor da Edute, que é o testemunho, que é o testemunho judaico. Então, não há margem para a dúvida ou interpretação privada. Ora, se o próprio Paulo atesta a existência de mais de 500 irmãos que viram Yehoshua e que, em sua maioria, ainda viviam em seu tempo, por que Paulo recusou entender e aceitar que a volta de Yehoshua não era possível ter acontecido apenas para ele, o Paulo? E por que, tendo oportunidade de conversar com os discípulos e com o próprio Tiago, irmão de Yehoshua, ele se recusou a aceitar que talvez sua visão fosse de um anjo e não do próprio Yehoshua? Paulo, inclusive, rejeitou os ensinos dos Talmidim, dos discípulos de Yehoshua, e de seu irmão Tiago, e de toda a família de Yehoshua também. Não é óbvia a contradição aqui? Essa recusa de Paulo em aceitar o testemunho unânime dos que conviveram com Yehoshua não revela uma soberba inegável? Uma pretensão de sua suposta revelação pessoal se sobrepor a uma edute pública, viva, disponível para ele? E, crucialmente, antes de ascender, Yehoshua deixou uma promessa inequívoca, confirmada pelos anjos no momento da sua ascensão. Em Atos, após a ressurreição, na ascensão, em Atos 1, 11, é dito: Esse
Yehoshua, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. E Yehoshua disse que só voltaria no final dos tempos e para todos, e todos o veriam. Em Mateus 24, 29 a 31, Yehoshua descreve seu retorno como um evento cósmico, visível a todo olho. Abre aspas, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, fecha aspas. Ele não disse que ia voltar para Paulo, nem para mim, nem para você, nem para ninguém em particular, nem para ter uma revelação privada anos após a sua ascensão. Por que faria isso? Então eu pergunto, e com rigor acadêmico, que a verdade exige, que motivo haveria para Yehoshua, rabino judeu, que já havia cumprido sua missão terrena e ascendeu publicamente aos céus, voltar e aparecer de forma individual, privada, particular para Paulo na estrada de Damasco? Isso está escrito em Atos 9, 3 a 7, Gálatas 1, 12. Paulo, que nem sequer era de lá, de Jerusalém, nem foi talmide direto de Yehoshua, nem fazia parte do círculo de testemunhas vivas das aparições pós-ressurreição. Essa é a pergunta fundamental que o relato paulino não consegue responder de forma satisfatória e que, de fato, cria uma incoerência insuperável, contradizendo as próprias palavras e ações de Yehoshua. Além disso, a incongruência se aprofunda quando examinamos os ensinamentos. No conhecido Sermão da Montanha, Yehoshua é categórico. Ele declara em Mateus 5, 17 e 19: Não penseis, não é nem para pensar, não penseis que vinha revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele exalta a Torá e não se cumpriu até hoje, porque os céus e a terra não passaram. Ele exalta a Torá, dando-lhe uma interpretação que a aprofunda, não que a anula. A mensagem de Yehoshua é de fidelidade e obediência à Torá, a halahá, que ele viveu e ensinou. E o que Paulo nos diz? Paulo vem e afirma o contrário. Em Gálatas 3, 23 e 25, ele escreve, aspas, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que a fé que devia revelar-se. De sorte que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, mas tendo vindo a fé, já não estamos sob a tutela de aio. Ele também afirma em Romanos 10, 4. Aspas, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, fecha aspas. Isso é uma contradição direta e frontal a tudo que o próprio Yehoshua falou e viveu sobre a permanência e a validade eterna da Torá. Diante desse cenário, a narrativa de Paulo de que viu Yehoshua ressuscitado se apresenta como algo inconciliável com a própria palavra e as ações do próprio Yehoshua. Se Yehoshua já tinha aparecido para todo mundo que tinha que aparecer e disse que só voltaria para todos no final dos tempos, então a história de Paulo é, no mínimo, uma história com fundamentos profundamente questionáveis. Uma história que não se sustenta diante do rigor acadêmico, da coerência bíblica e da própria palavra de Yehoshua. Essa é uma contradição absurda, absoluta, que não podemos ignorar. E Yehoshua é o padrão inquestionável. A fidelidade à Torá viva, o legado e o desafio. A análise é clara.
As alegações privadas de Paulo, por mais influentes que tenham sido ou possam ser, não atingem o patamar de prova normativa. Elas não podem se sobrepor à Torá encarnada em Yehoshua, nem ao testemunho público e verificável dos discípulos históricos. A questão, então, é para nós: onde depositamos nossa fé? Na suposta revelação privada de um homem cuja mensagem contradiz o mestre? Ou na Torá viva e na edute pública do mestre Yehoshua, testemunhada por milhões? E aqui, meus caros, é crucial ter olhos para ver. Os ramos que Paulo nos apresenta em suas cartas não podem ser da mesma árvore, a Torá de Yehoshua, porque não tem a mesma seiva pulsando dentro desses ramos. Não há a mesma vida, não há a mesma essência. A soberba de Paulo em ignorar os que conviveram com Yehoshua e a audácia de sua outra narrativa, que nega o evangelho de Yehoshua, que é a Torá, o coloca numa posição alarmante. Pense, se a doutrina de Paulo não compartilha da seiva vital da Torá de Yehoshua, então estamos diante daquele que se levantou contra o fundamento. Teoricamente, o próprio anticristo. Lembre-se, os anjos testemunharam que Yehoshua, ao retornar, seria visto por todos. Essa informação Paulo tinha. Da mesma forma que os mais de 500 viram. Ele cita isso. Não faz sentido que os anjos do Senhor voltassem para Paulo com exclusividade e se afirmassem ser o próprio Jesus Cristo, como ele diz, ao retornar, que seria visto por todos. Ele mesmo, Yehoshua, disse, os anjos disseram sobre ele, que quando ele retornar, todos verão. Então não existe visão personificada. E isso, ao mesmo tempo, é, Paulo usa isso com exclusividade, sem nenhuma testemunha ocular dessa sua suposta visão. E também nem faria sentido que algum mensageiro ou algum anjo dissesse ser mensageiro de Jesus Cristo. Essa é uma hipótese absurda que tem que ser rejeitada de imediato. Pelo contrário, o rigor acadêmico e a própria palavra de Yehoshua nos levam à pergunta inadiável e brutalmente honesta: foi Deus ou foram os anjos decaídos que ensinaram a Paulo esse outro evangelho anti-Torá, que ele aceitou, rejeitando o testemunho verificável e o pior, rejeitando as palavras claras de Yehoshua sobre a Torá? Essa é a questão que ecoa, pois Paulo se iguala aos seus sucessores, que criaram outros evangelhos diferentes do dele. Um evangelho que já diferia radicalmente do de Yehoshua. O desafio é reavaliar os alicerces com rigor acadêmico e fidelidade ao original. Entenda, a Torá julga a tradução e Yehoshua julga toda alegação. Diante dessa análise aprofundada, qual a sua perspectiva? Acredita você que exista seiva comum entre Paulo e Yehoshua na sua Torá? Deixe seu comentário fundamentado. Participe desse debate rigoroso e compartilhe essa análise para que mais olhos possam ver e mais mentes possam questionar. A sua contribuição é valiosa. Até a próxima. Tchau.